Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Ora, Senhor. Pai Santo, Deus eterno, Deus poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado. Só para agradecer, Pai. Só para agradecer, porque eu sei, Senhor, que o Senhor é o dono de todas as coisas, Pai. O Senhor é aquele que faz e acontece. E eu sei, Senhor, que a minha vida está em tuas mãos, Senhor. O Senhor me conhece melhor do que ninguém, melhor do que até eu mesmo. Então, Senhor, eu não posso, sabe, eu não tenho palavras. Só para agradecer, Senhor, pelas amizades que eu tenho, Senhor, pelos meus filhos, ó Pai, pela minha família, Pai, pela tua palavra na minha vida, Senhor, porque eu procuro, Senhor, não só conhecer a tua palavra, mas aquele que dá a palavra, Senhor, aquele que manda a palavra. Então, Senhor, me abençoa, Pai. Abençoa os meus parentes, meus amigos, meus filhos, meus vizinhos, todos aqueles, Senhor, que estão à minha volta, Senhor. Sejam impactados, Senhor, pelo poder do teu Espírito, Senhor. Que eu possa ser, Senhor, aquele instrumento, Pai, que o Senhor quer usar, aquela ferramenta, Senhor, afiada, Senhor, a tua palavra, para poder levar uma palavra de refrigério, Senhor, para os meus irmãos, ó Pai. Acreditando, Senhor, que só o Senhor é Deus, Pai. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te servem, Senhor. Eu, às vezes, Senhor, também sou fraco, Senhor, às vezes eu vacilo um pouco, mas eu continuo firme na tua presença, porque para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna, Pai? Eu sei, Senhor, que todas as coisas, Pai, estão em tuas mãos, Pai. O Senhor sabe de tudo, Pai. Foi o Senhor que me formou desde o ventre da minha mãe. Eu reconheço isso, Pai. Eu sei disso. E vou continuar firme, Senhor, nessa pegada, Pai. Nesta palavra de hoje, Senhor, que nós vamos refletir. Abre nosso entendimento, Senhor. Continua nos abençoando, nos orientando, nos ensinando, Pai. E enchendo-nos do teu Espírito. Abençoa o Fábio, sua esposa, seus filhos, seus familiares, seus vizinhos, seus amigos, em todos aqueles que estão em volta dele. Sinta a tua presença, Pai. Abençoa também todos aqueles que participam desse devocional, que por um motivo ou por outro hoje não puderam participar, Senhor. Mas vão assistir mais tarde, Senhor. Usa-nos, ó Deus. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. É Lucas capítulo 3, Fábio. Lucas capítulo 3. A pregação de João Batista, né? Glória. Eu vou ler aqui até o 20. A gente faz uma pequena análise, depois nós continuamos. Lucas capítulo 3, versículo 1 diz assim: E no ano 15 do império de Tibério, César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, Elisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus.
Dizia, pois, João, a multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de que está para vir? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até estas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. E um dos soldados interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, quer dizer, contentai-vos com o que tendes. E, estando o povo em expectação, e pensando todos de João, em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar correias alpargatas. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-as, muitas outras coisas também anunciavam ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa da Herodia, mulher do irmão Filipe, e por todas as maldades que antes tinha feito, acrescentou todas as outras, ainda esta, encerrar João no cárcere. Bem, você vê aqui que João Batista já, por pregar o evangelho, por falar a verdade, por tocar na ferida do Herodes, Herodes já encerrou ele na prisão, já mandou prender o pobre homem, né? E ali a gente sabe o que aconteceu. Mas voltando aqui no início, né? Onde Deus, onde está escrito aqui, eu vou ler devagarzinho, porque os nomes aqui meio confusos. Eu vou ler esse pedaço aqui, esse versículo 1 até o 2, só para a gente entender realmente o que ele diz. É no ano 15 do Império de Tibério, no ano 15 do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e Cite, e seu irmão, Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traucones, Elisânias, tetrarca de Abiline, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Então aqui tem esses elementos aqui, são as pessoas que comandavam aquela região ali. Eu não tinha parado para ver esse detalhe aqui, mas se a gente for analisar, a gente vai ver. E tem sentido. E foram exatamente essas pessoas aqui que levaram a Jesus ao julgamento.
Aqui fala sobre Anás, Caifás, sumo sacerdote, né? E a província, tá todos aqui, ó. Então aí começa falando a respeito de João, que era o filho de Zacarias, que percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto. Essa profecia está lá, no livro de Isaías, né? Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E foi exatamente o que João estava fazendo. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Falava João, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão, e saía para ser batizada por ele. E ele teve um dia lá que ele ficou brabo lá e chamou todo mundo, e falou, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até as pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então são palavras assim né, de pessoas que eram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, né? São palavras que uma pessoa comum não transfere, não fala, né? E João já estava falando. Então a gente vê aqui que ele já batia de frente, né? Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão interrogava, dizendo, que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Chegaram também os publicanos para serem batizados. E disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, não pensais mais do que, não pensais mais do que o que vos está ordenado. Quer dizer, não pensa mais do que você precisa, né? Para a gente não pedir mais do que nós estamos precisando. E um dos soldados interrogaram também, dizendo, e nós, que faremos? Ele lhes disse, a ninguém tratais mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o que vosso soldo, quer dizer, contentai-vos com o que tendes, né? Ele estava explicando que nós devemos nos contentar com o que temos. É aquilo que Deus já está falando comigo aqui, ó, Marião, se contenta aí com o que você tem, né, Fábio? Glória a Deus. A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o que vós somos, né? E estando o povo em expectação, e pensando todos de João, seus corações, porventura seria o Cristo, né? Respondeu João a todos, dizendo, eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, e que eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já estava declarando que haveria de vir Jesus, o Cristo, né? Engraçado. Eu fico pensando aqui. Até então, será que já tinha? Bom, a gente não sabe, né? Mas eles eram primos, né? Eles eram primos.
Que convívio teve João com Jesus, até que chegou o dia em que Jesus se apresentou a ele no Rio Jordão para ser batizado. Que convívio houve entre eles? Nós não sabemos, não nos é relatado, né? E nem podemos imaginar também, nem criar expectativa a respeito disso. Bom, vamos em frente aqui. E tem a pá na sua mão, e limpará a sua era, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aqui ele está falando da palha, quer dizer, aqueles que são destinados à perdição, né? E assim, demonstrando as muitas outras coisas, também anuncia ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa da Herodias, mulher de seu irmão, Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Acrescentou todas as outras ainda, e esta de há de encerrar João no cárcere. A gente sabe que ele foi preso, que ele bateu de frente com Herodes, porque Herodes se ajuntara com a mulher do seu irmão, né? E levou ainda de presente a filha, né? A sobrinha. E deu no que deu. Quer fazer algum comentário, Fábio? Cara, eu sou. Nossa, João Batista é uma referência para todos nós, né? João Batista o ministério de João Batista é maravilhoso, né? É um ministério de entrega, de coragem, de humildade, e muitos ensinamentos no ministério de João Batista. Aqui, ó, tem alguns pontos que eu queria colocar, assim, seu Mário. Pode Primeiro, falar. uma curiosidade. Uma curiosidade é que eu achava que o governador, o tetrarca, ele estava acima do governador. Eu estava olhando aqui, não, o tetrarca, ele é como se fosse um quarto do governo. Ele cuida de um pedaço só. Então, Sim, sim, Pôncio sim. Pilatos estava acima de Herodes. Eu não sabia disso, eu achava que Pôncio Pilatos estava subordinado a Herodes, nesse caso aqui, né? Não, O não. Pôncio Pilatos, ele cuidava de uma região maior e tinham vários tetrarcas dentro da região onde Pôncio Pilatos atuava. E Exatamente. aqui o senhor comentou, né, dos sumos sacerdotes que cuidavam ali na região, na época de Jesus, né? Anás e Caifás, que foram ali, que participaram do julgamento depois de Jesus e fizeram todo o complô contra ele, né? E já Exato. começa esse capítulo, a gente vê Lucas trazendo de uma forma bem organizada, né? Bem Ele explícita, bem, né? ele é É. bem, né? Então, eu li novamente isso aí porque eu também fiquei, eu não tinha parado para ver esse detalhe aí. E aí mostra, você está colocando bem. Muito organizado. Agora, uma coisa que ele fala aqui, que o ministério de João Batista começou nessa época aqui, ó. Foi no 15º ano do reinado de Tibério, né? Sendo aí, ele conversa, fala o que que é, tal, 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 tal. Veio a palavra de Deus, filho de Zacarias no deserto. E o que, quando você traça esse período aqui, naquela época, casa justamente a época que. Qual a idade que João Batista tinha? João Batista tinha 30 anos quando ele iniciou o ministério dele. E no judaísmo isso tem Também, um significado que aos 30. Por que que Jesus começou o ministério dele aos 30 anos? Porque são uns 30 30 anos de anos. preparação, e aí quando chega nos 30 anos é onde ele está pronto para iniciar o ministério, né? Então a gente vê Jesus tinha 6 meses a mais que João Batista, né? Então João Batista ficou 6 meses preparando o caminho de Jesus, né? E provavelmente o que o senhor falou, o senhor comentou, né? Eles eram primos e provavelmente conviveram, porque quando João Batista já avistou Jesus, ele já sabia, ó, chegou, né? Agora Né? ele teve uma intimidade com Jesus, né? Nós não Com sabemos, certeza. não temos a história do que aconteceu antes, mas a gente É. sabe que Jesus e João Batista provavelmente conviveram juntos durante algumas épocas da vida deles, né? Sim, E, bom, aqui também um outro ponto muito forte, né, para quebrar a incredulidade do judeu, né, quando ele lê o Novo Testamento, infelizmente ele é impedido, né, pelo rabi dele de ler o Novo Testamento, mas aqui é mais uma prova de que, ó, veio se cumprir uma profecia, né, uma profecia de Isaías aqui, né?
E vós, Sim, o que clama no deserto, preparai o claro no caminho do deserto. Senhor, endireitai as suas Exatamente. veredas. Eu nem sei se eles têm o conhecimento de João Batista, né? O conhecimento de quem foi João Batista. Se mal conhecem Jesus, né? Quem dirá João Batista, né? Então, interessante aqui, né? Mais uma vez, um cumprimento de uma profecia aqui, na qual, né, João veio e aqui ainda fala da questão do deserto, né? Vamos ver aqui, ó. Tudo vale ao aterrado, e nivelado todos os montes, os caminhos tortuosos. Aqui, não, aqui, ó, logo no primeiro aqui, né? Na primeira linha aqui, ó, voz do que clama no deserto. E João Batista foi justamente, né, viver no deserto, né? João Batista, né, ele não quis Sim, viver junto ali com porque o pai dele era sacerdote, né? Fazia parte ali, né? Inclusive recebeu, né, uma benção ali, né? Do próprio nascimento de João Batista, com a mãe já com a idade avançada. O pai ficou mudo, né? No momento do batismo ali, né? De dar o nome da circuncisão, de dar o nome para batismo não, da circuncisão de João Batista, o pai voltou a falar. Então maravilhas foram derramadas ali, né? Sobre aquele momento para quebrar a incredulidade do povo ali, para eles, né, terem certeza de que João Batista, tanto é que eles temiam João Batista, né? Eles achavam que João Batista era sim, um enviado, né? Então, João Batista, ele, com toda a coragem, né? E com toda a fé e amor e dedicação a Deus, né? Ele sabia do propósito dele, né? O Espírito Santo de Deus, né, estava com ele. Então ele vinha trazendo palavras de revelação e de desafio, né? Ele desafiava as pessoas, né? Ele desafiava, né, os sacerdotes, né? Falava a perfeito. verdade, né? É isso mesmo. Enquanto as pessoas eram dedicadas às riquezas, ao poder dentro né, da sinagoga ali, ele vinha e colocava, né? Olha, se eu quisesse, eu estava morando aí, né? Eu estou aqui, né? E estou falando para vocês. Então, assim, ele cutucava mesmo, né? Cutucava, né? E a sabedoria faz isso, né? A sabedoria cutuca, né? Ela incomoda, né? E imagina eles todo cheio de pompas, todo cheio de razões, sendo incomodado por João Batista sem poder fazer nada, né? Porque como que ia incomodar João Batista, sendo que todos temiam, né, João Batista, né? Sabia que ele era um É, profeta, né? Sabia que ele era um enviado, né? Então tinham que respeitar e engolir, né? E João Batista, cheio, né, da autoridade ali que lhe foi dada, né? Tomou posse e mandava ver, né? Mandava ver. Eu dizia a ele, ó, é, pois as multidões que saíam para serem batizadas, né? Raça de víboras, né? Quem vos induzir a fugir da ira vindoura, né? Então Jesus, ele, né? E ele vai ver aqui também, ó, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós, né? E João Batista batizava, né? Batizava no arrependimento. As pessoas não recebiam o Espírito Santo no batismo de João Batista, né? Não ainda, né? não, Não ainda, não né? ainda. Agora aqui uma outra coisa que ele fala, que ele vem exortar as pessoas aqui, ó. Então as multidões o interrogaram, né? Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, né? E quem tiver comida, faça o mesmo. Então, João Batista novamente trabalhando na humildade dele, né? Poderia muito bem falar, né? Sim, Mas você, fácil você falar, olha, você mora dentro do palácio, você mora aí dentro é, do templo, tem todas as riquezas, E ele não, ele né, se desprendeu de todas essas riquezas, de todas as regalias, né, que ele tinha por direito, né? Foi viver no sim, deserto, né? E foi exortar as pessoas, né? Falou, olha, divida, né? Reparta, né? Deixe de ser, é, né, egoísta, né? Tenha um coração mais aquebrantado, né? Olhe pelo próximo. Então foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhes, mestre, que havemos de fazer, né? Não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, né? E eles, a ninguém maltrateis, né? Não deis denúncia falsa e contentais-vos com o vosso soldo. E aqui também mostra, né? Porque existia muita corrupção. Existia, né? Como se tivesse acabado, né? Um dia vai, né? sim, Mas as pessoas aqui mostravam, né, que as pessoas aqui, né, atraídas pelo dinheiro, né, cobravam mais do que deviam, né, oprimiam os pobres, né, e para benefício próprio, né, não era dar a César o que é de César, dar a César o que é de César, mas dar o meu aqui também, que eu vou querer, né, encher o meu bolso aqui também, né. Então,
Ele trazia justamente isso. Olha, contenta-te com o que tens, né? Contenta-te com que aquilo que te é de direito, né? Não tire do Sim, outro, né? Não tire do outro sim, para te, né, te enriquecer, né? E fazer, né, fraudar, né? Fraudar, andar, né, não de acordo com aquilo que é justo, né? Aqui estando o povo na verdade. expectativa e discorrendo todos os dias do seu íntimo a respeito de João Batista, né? Se não teria ele sido o próprio Cristo, né? João vem e fala, né, de forma maravilhosa, fala, olha, desse eu não tenho nem, não sou digno nem de desatar a sandália, né? Então, o João Batista já fazendo justamente aquilo que vem falando aqui, né, logo no início, né? Preparar o caminho do Senhor, né? Endireitar as suas veredas, né? Olha, né? Siga pelo caminho certo, porque é Cristo está a vir, né? E aqui, logo no final, vem falando da exortação aqui que ele fazia em relação a Herodes, né? Porque Herodes ficou com a esposa do irmão, né? E a gente sabe que depois vai acontecer mais para frente aqui, mas todas essas maldades que tinha no coração dele, né? Porque Herodes, imagina, ele era o tetrarca, ele mandava aqui naquela região, né? Um tetrarca aqui, ó, diz que o ChatGPT que estava falando aqui que um tetrarca ele tem as funções, né? Administrar a região, né? Cobrava impostos, né? Mantinha a ordem pública, ele podia construir uma cidade nova, né? Uma estrutura pública, tinha autoridade militar ilimitada, era subordinado ao governador, né? Mas você Sim, imagina, né? Um homem, né, que tinha uma autoridade ali, né? Que tinha o poder dele e se sentia ameaçado por João Batista, né? Para ele, né, devia ser, falar, meu, quem é esse judeu aí que vem aqui me ameaçar? é, E ele sabia que eu era um homem respeitado pelo povo, né? Pelo povo de Deus ali. Então ele ficava, né, provavelmente muito incomodado ali, né? Mas a gente com vê lá na certeza. frente, depois que algumas coisas que ele mandou fazer, ele se sentiu incomodado, né? O próprio Herodes, né, se sentiu incomodado, mas como tinha dado a palavra, acabou, né, indo um pouquinho, indo além do que ele deveria ir, né? E Pois não se é, arrependeu, não teve o coração quebrantado, não conseguiu, né? Bom, Deus sabe de todas as coisas, né? E que a palavra de Deus, né, está aqui para isso, né? Para ensinar, para exortar, para nos guiar, né? Que sirva de orientação para todos nós, né? Mas infelizmente Herodes não conseguiu ter um coração, né, quebrantado para ouvir João Batista e mandou prender, né, João Batista e E aqui Lucas ele acaba resumindo um pouquinho mais, né, mais rápido aqui, né, a passagem de João Batista aqui nesse trecho, né. Aqui Jesus já iniciou o ministério dele, né, já está enquanto agora João Batista está preso, né, durante esse período aqui. pois é, varão. E aqui É, quando a fala gente aqui, seu nota Mário, que do soldo aqui, ó, o senhor falou aí, né, olha aqui, Fábio, né, a ninguém maltrates, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. O que João quer sim, trazer é essa exortação justamente sobre essa maldade, né, da fraude, né, do roubo, é né, de pegar aquilo que não te pertence, né? verdade. É isso mesmo. A pessoa tem que se contentar com o que tem, né? Dá graças a Deus. E João Batista, você vê que João Batista, ele batia de frente mesmo, ele veio batendo mesmo. Ele era taxativo naquilo que ele falava, né? Ao contrário de Jesus. Jesus era manso, né? E, e pregava o evangelho de uma forma diferente. Agora, João Batista, não, João Batista ia direto na veia dos caras, entendeu? Já foi raça de víbora e falava, e falava com autoridade, né? E foi falando ali, então não tinha como as pessoas não acreditarem nele, porque as palavras dele eram diferentes. Uma pessoa que começa falando, né? Ele fala que todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Quer dizer, ali ele já chamou a atenção nessas palavras, porque não é qualquer um que fica falando essas coisas. Uma pessoa normal não fala isso, né? E toda a carne verá a salvação de Deus. Então, falando com a multidão ali daquela forma, ele chamou a atenção, né? Foi bater de frente com Herodes, já chamou raça de víboras, né? Quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir?
Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. Porque você vê aí que o povo naquela época ali tinha Abraão como pai, né? Por isso que foi difícil para eles aceitar Jesus como Senhor deles, porque eles tinham Abraão como pai e não tinha, né? E não conseguia enxergar, não conseguia ver à frente que realmente Jesus Cristo era o Salvador e que ele veio para se cumprir a palavra de Deus, né? Então, entrou aí, o conflito já entrou por aí. Mas amém. Vamos ler mais um pedacinho aqui? Você quer ler aí para nós? Eu vou gostar. Eu só queria comentar aqui, porque eu tô lendo o Êxodo, né? Êxodo. Ah, E aí eu tava sim, vendo aqui a parte da lei acerca da propriedade, né? E eu ontem eu fiquei assim muito surpreso com as coisas que tem, né, revelado aqui na palavra, né? Porque lá no Antigo Testamento traz muita coisa. o homem não tinha o que guiar a ele, o que é certo, o que era errado, né? Ele fazia o que ele achava, né? Que achava que, É, imagina, para Deus ter colocado essa palavra aqui na Bíblia, né? Porque o homem era é. muito desviado, né? Porque o homem realmente não tinha noção do que era certo e o que era errado. Ele Não tinha fazia o que noção, o homem não tinha noção de nada. fazia o que ele. Entendeu? Eu vi coisas aqui incríveis, assim, como, por exemplo, se você cavar um buraco e um boi quebrar a pata ali naquele buraco, você vai ter que pagar o boi da Sim, pessoa que era o dono do boi, porque assim, você tinha que ter sim, tampado aquele buraco. Mas sim, tudo bem, mas o boi vai ficar com você. Você vai comer a carne do boi, mas você que matou o bichinho vai ressarcir o fulano lá. Se você fizer isso, sim, não, vai ter que pagar tal coisa. Se você for, né, colocar a mão ali. Aqui tá até aqui, falando assim, se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender por um boi, pagará cinco. Se roubar, se roubar um boi e vender esse boi, você vai pagar cinco, né? tá vendo? Mas se você Você vê for como é que ovelha, vai ser quatro. Então, essa é a própria palavra, né? é. Você É, vê, a gente vê Deus é um Deus de ordem, né? Ele vai e fala, olha, não, ó, tá aqui, para não ter discussão entre vocês, se você vai pagar, se não vai, já tá aqui, tá na palavra, segue, tá tudo certo, né? tá Fala, meu certo, é isso Deus, né? aí. Você vê que o E negócio era rígido, o negócio era, entendeu, mano? E às vezes o cara não tinha condição de pagar, às vezes o cara se tornava escravo, né? Você vê que o cara, não só ele, mas a família toda. Então tinha aqui todos esses detalhes. Se a gente for lá no Velho Testamento, a gente vai ver que o negócio era pau, era pedra por pedra, varão. a gente vê Matou, aqui, ó, morreu. se você for escravo da pessoa, se você for judeu e você for escravo, você vai ficar escravo durante 6 anos, no sétimo ano você ficará livre. Se você Sim, era casado quando você se tornou escravo, você e toda a sua família ficará ali. Mas se você era solteiro e se casou durante a escravidão, só você vai ficar livre. O restante vai continuar. Aí você fala, meu Deus, né? Como assim, né? é, E imagina as emoções ali, né? O homem que era o dono ali do escravo. Aí o rapaz é. vem em casa, fala, pô, tô sustentando aqui. Ele não era casado. Opa, não tem discussão. Você está livre, mas o que estava aqui continua sendo escravo. Mas os outros aqui continuam sendo escravos. Nossa, é É, varão. realmente. E cumprir todas essas palavras, todas essas leis, né? Então, graças a Deus, a gente tem a misericórdia de Jesus Cristo que veio, né, e nos livrou de tudo isso, né? Porque, olha, ele não veio aqui para desfazer das leis, ele veio para cumprir as leis, né? Então, as leis estão pronto, tá pago, né? Tá pago, vocês estão livres, né? Tá pago. É, varão. Que bom que você viu isso aí, que bom que você viu que toda a Bíblia traz contextos e textos que a gente tem que rever, né? Para poder avaliar e glorificar o nome de Deus realmente, porque Jesus Cristo veio para mudar a história. E a gente vê ali, seu Mário, falando de muita assim, se matar, vai morrer também. Aí eu falei, mas não é possível, será que lá em Israel ainda se faz isso, né? Então, assim, em função da destruição do templo, né? No ano 70 depois de Cristo,
eles deixaram de cumprir muitas coisas da lei, porque o próprio templo, como ele não existia, impedia eles de cumprir muitas coisas. Então, eles também Verdade. pararam de matar, né, as pessoas em função do não cumprimento, apedrejar, né, o adultério, por exemplo, né, o apedrejamento. Então, várias coisas também foram interrompidas, graças a Deus, né, porque eles viram que Foram abolidas, né? não era É, possível mais cumprir as leis, né? aí é que está. Glória a Deus. Posso ler aqui, seu Mário? Pode ler. Então, vamos lá. Versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Meu Deus. O momento de batismo de Jesus foi esse, né? Quando ele se apresentou a João ali, João falou, mas eu? É, João foi batizar Jesus, rapaz. E na hora que Jesus desceu as águas, que subiu, veio uma pomba do céu e planou sobre a cabeça dele. E ouviu-se a voz: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo, em ti tenho prazer, né? Aí nesse momento, varão, começou o ministério de Jesus. Ele já saiu dali, já foi direto para o deserto. Foi tentado, ficou 40 dias no deserto. Depois do que você leu aí, fala da genealogia de Jesus. Eu até contei um caso para você que aconteceu na igreja. Um sujeito que estava lá, chegou meio de fogo lá e os caras estavam lendo essa genealogia de Jesus aqui. É uma coisa, uma parte que ninguém lê na igreja, é muito difícil, né? Mas teve um dia lá que o camarada leu. José, filho de José, José de Eli, Eli de Matate, Matate de Levi. E o cara lá só escutando, aí não citaram o nome dele, cara. Aí ele ficou bravo. Não, tá sabendo por que não falaram meu nome aí? Eu também sou filho de Deus, meu. Por quê? Queria saber, rapaz, por que não falaram o nome dele? Ai, meu Deus do céu. Meu. Mas é muito nome aqui que eles colocaram aqui, né, meu? Muito nome. E eu me lembro, Genealogia seu de Mário, Jesus. Você vê que a palavra de Deus é viva e eficaz, varão. Ela faz a diferença, né? Faz a diferença. porque me lembra, seu Mário, esse trecho aqui, toda vez que eu leio, maravilha, né? O Espírito Santo, e a gente, né, tem a representação, né, do Espírito Santo numa pomba branca, né, num pássaro branco. E eu me lembro que logo na minha conversão ali, acho que um mês depois, eu tive a oportunidade de fazer um retiro espiritual. Fui eu e minha esposa. Foi no finalzinho de março do ano passado. E eu lembro que eu Sim, estava, durante esse período, em oração profunda ali com Deus, com Cristo. sim, E eu estava caminhando, voltando lá para a reunião onde o pessoal estava pela manhã, né? Tinha acordado pela manhã e estava em oração ali e tal. E, e eu lembro que eu olhei para cima. Quando eu olhei para cima, o céu tava lindo, assim, ó, vazio, 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 seu Mário. Mas em cima da minha cabeça, assim, ó, bem no alto, tinha um pássaro branco voando, assim, ó. Na hora ali eu já senti a presença dele, sabe? Na hora nossa, ali eu vi ele derramando ali, nossa, muito gostoso, varão, muito nossa, gostoso. muito.
Tem coisas Sim. assim que fica marcado na vida da gente, viu, Varão? Fica marcado. Uma vez eu tirei uma foto, eu desci com a minha esposa lá no lago. Eu, minha esposa e minha netinha, sabe? E a gente sentou assim na beira do lago, ficou olhando. E eu comecei a falar de Deus ali, sabe? Aí eu pedi para minha filha que vinha chegando tirar uma foto. Aí ela tirou a foto, rapaz. Aí tive uma luz assim, cara, uma luz assim, mirava nós assim. Eu fiquei impressionado com aquilo ali. Eu falei, meu Deus do céu, foi naquele momento que nós estávamos falando de Jesus ali. Nós estávamos meditando na palavra. Aquela luz assim veio assim na nossa direção. Foi um negócio assim que inesquecível. Então, eu vou ver se eu acho essa foto, vou mandar para você. Tem momentos marcantes na vida da gente, sabe, mano? A gente não esquece nunca. E eu vejo essa parte de Jesus aqui, porque os pássaros, eles são ariscos, meu. Ninguém consegue se aproximar de um pássaro. Mas aí vem um pássaro e voa sobre a sua cabeça, meu. É um sinal de que Deus é com você, de que Deus está contemplando você, né? É aquilo que eu ouvi ontem. A palavra de Deus fala que Deus só se inclina para ouvir o seu clamor quando você realmente é humilde. Deus se inclina para ouvir o seu clamor. É o único momento que Deus se inclina é esse momento. É muito bom, muito bom, Vai. muito bom. Deus é muito. O que seria de nós, né? É, que bom que nós tivemos o prazer e o privilégio de conhecer esse Deus, estarmos aqui, varão. Eu falo para você, Fábio, olha, você não sabe o quanto é. E, mas eu vejo você, eu vejo eu, cara. Porque você tá aí todo dia, ó. Eu tô aqui todo dia, sabe? Tudo bem, tem outras pessoas que não têm as mesmas condições que nós temos. Mas a gente percebe o nosso compromisso com Deus. Nós não, sabe? Nós estamos aqui, ó. Ah, eu podia falar para você, Fábio, eu vou ficar dormindo, eu tô cansado, com sono, não dormi bem essa noite. Ah, mas não. Eu falo, Senhor, me dá força, eu vou levantar agora, Pai. Vou levantar, tá frio, tá chovendo, tá do jeito que for, mas eu vou, porque eu preciso, Pai. Eu preciso honrar o Senhor, Pai, porque o Senhor me honrou. Eu vou lá. E levanto, cara, e venho, e sento aqui, cheio de problemas, cheio de. Mas eu tô aqui. E aqui eu esqueço de tudo, e eu me entro numa outra atmosfera, né? E aqui nós estudamos a palavra de Deus, ela conforta o nosso coração, ela nos dá entusiasmo, né? Ela nos dá esperança, e o dia se torna melhor, o dia se torna melhor. E assim nós vamos vivendo, varão, nós vamos vivendo, cada dia nós vamos vivendo a presença do Senhor, cada dia. Tem as lutas? Tem. Tem as provas? Tem. Mas a gente se apega na palavra que Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E eu estou tendo bom ânimo, porque é exatamente essa palavra que me dá coragem, me dá ânimo para permanecer no caminho do Senhor. Tomara que quão reveladora a palavra é e quão edificante, assim, e vem nos trazendo a verdade, né? De quão egoísta, né? Eu sou, né? Quão egoísta nós somos, sabe? Porque se não é a palavra de Deus, nossa, eu sou muito dependente de Deus, sou muito dependente da palavra, sabe?
porque Eu só ela imagino. me guia, só ela me, sabe, me exorta, me traz para perto dele, me faz ser uma pessoa melhor, porque eu longe Sim, dela, sabe, realmente sei. transforma nossas vidas, puxa a nossa orelha, traz a gente pro, sabe, pro cerne, né? Faz a gente enxergar os nossos erros, as nossas falhas, sabe, de como, né? Faz com que a gente tire a podridão, a maldade que a gente tem no nosso coração, sabe? Consiga enxergar Sim, realmente aquilo que precisa ser curado e ser uma pessoa melhor, né? Ser uma pessoa melhor com as pessoas ao nosso lado, né? Olhar os nossos filhos, o nosso cônjuge, né? Os nossos amigos, os nossos irmãos, com o coração de Deus, né? A gente consegue, porque a gente, por a gente mesmo, a gente só quer pra gente, né? A gente pensa que a gente sabe tudo, a gente pensa que a gente é o melhor, que a gente tem o conhecimento, que a gente tem a sabedoria que a gente, né? Que a gente criou, né? E a sabedoria de Deus é infinita, né? E quando a gente mergulha realmente, né, com o Espírito Santo e caminha com Ele, e Ele vem revelando, né? E vem exortando, vem ensinando, a gente vê de quão, né? De quão longe a gente está e de quão próximo a gente precisa ficar, né? De Deus o tempo todo para que a gente não se desvie, né? Porque quando a gente quer andar pelas nossas próprias mãos, pelos nossos próprios caminhos, né? E aí sim a gente consegue ver que esse é o caminho da perdição, né? Que o caminho de Deus, mesmo o caminho da salvação é dar a graça, dar a glória a Ele, deixar nas mãos dele, deixar Ele fazer, deixar Ele falar, né? Me tornar obediente, por mais difícil que seja, a gente está prostrado o tempo todo, em conexão com Deus, em comunhão, e ouvindo a palavra de Deus, porque ela ensina, ela exorta, né? Ela nos purifica, ela nos ajuda a caminhar no caminho certo, né? Né? E por mais difícil que seja a gente dedicar nossas horas para Deus, ela é necessária, né? Ela é necessária, né? Que a gente se livre dos nossos egoísmos, nossos, né? Da nossa vontade de andar sozinho, né? E esteja ali prostrado a Ele, realmente reconhecendo o poder dele, o poder dele. Ontem uma irmã trouxe um testemunho, já era a quarta vez que ela estava fazendo uma prova, né? Que ela estava fazendo uma prova para poder passar lá uma prova de fisioterapeuta na faculdade, na escola, tal, no curso que ela estava fazendo. E isso já sim. tinha falhado 3 vezes. E aí ela teve encontro com Jesus durante o estudo que ela estava fazendo para a quarta prova. E Deus Ah, veio e falou para ela, falou, olha, você sabe por que que eu estou aqui, né? Eu estou te curando, estou te curando. E aí ela, na hora da prova, deu um branco lá na prova. Ela falou que ela quase se ajoelhou no meio da prova lá e falou, pai, tá nas suas mãos, revela. E aí ele foi lá e gabaritou a prova para ela e ela então, olha, assim, tô aqui para, né, para você não esquecer de quem eu sou, né? Então, assim, a palavra de Deus fala, né? O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas, né, a vitória vem do Senhor, né? Então, é do Senhor. É Deus, mano. Se não é Deus na nossa vida, meu, nós não somos nada. Nós não somos nada. É Deus que nos dá a inteligência, que faz tudo. Mas o homem no mundo não conhece ele. Por isso que tem tanta violência, mano. Tanta violência, tanta falta de amor, tantas mortes, assassinatos, crimes, né? Porque um abismo leva o outro. O cara começa ali, ó, aí vai se aprofundando no erro. E o engraçado é que quanto mais ele erra, mais ele gosta, mais ele se sente, sabe? E o diabo tá rindo, vai, 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 empurrando o carro pro buraco, meu. Complicado. tem um pedaço do Provérbios aqui para o senhor, Provérbios de ontem, que vai falar muito, vai É, falar muito com a gente. Ó. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento. Abre aí, seu Mário, Provérbios 8 no 12. Vamos ler comigo. Provérbios 8, capítulo 8, 8, versículo 12. 5, 6, 8. Entendei os simples, a prudência, e os loucos entendei do coração. É o 5? 8. Capítulo 8, versículo 12. É aí mesmo, esse No capítulo cume mesmo, só que das, o 12. no Lembra aí. cume das alturas, junto ao caminho,
nas encruzilhadas das veredas se coloca, da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a Isso aí não, entrada seu das Mário. portas. O 12, versículo 12. Capítulo Ah, 8, 12. capítulo 8, versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Quer dizer, a sabedoria habita com a prudência, com a pessoa que é prudente, que é calma, tranquila, que tem paciência, né? A ciência habita com ela. Ontem na igreja o pastor Tô ele lendo, seu pregou um Mário. versículo, Lê mais, seu Mário, lê mais. Quero que o senhor lê mais. ele fala assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal. O temor do Senhor é aborrecer o mal. E a soberba e a arrogância e o mau caminho é o mau caminho. E a Ó, vou boca repetir, ó. perversa O temor do aborreço. Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba. Ele quer aborrecer o mal, quer aborrecer a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. A sabedoria aborrece a estupidez, porque ela cutuca, ela incomoda. Meu é o Verdade. conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Escolhido. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Ô, glória! É hoje, seu Mário. Oh, não, verdade. A palavra de Deus, ela confronta com o erro, né? Ela bate de frente. Então você colocou bem aqui, ó. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Então, o temor do Senhor é aborrecer o mal mesmo. Aborrece o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho. E a boca perversa. E a pessoa que fala coisa errada é complicado. Nossa, a gente fica triste, chateado com essas coisas, sabe? Mas é Deus falando. O meu conselho é a verdadeira sabedoria. Quer dizer, os conselhos de Deus, né? O que ele nos ensina é a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Quer dizer, se você entender Deus, você está bem. Se você entender Deus e obedecer Ele, você está bem, né? Você fica forte, você se rejuvenesce, você tem autoridade própria. E para mim reinam os reis, e os príncipes ordenam a justiça. Quer dizer, quando Deus fala que toda autoridade é constituída por Ele, é porque os reis, os príncipes vivem, né? É por Ele que domina, Ele é que dá o governo a que Ele quer. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Deus tem o controle de todas as coisas, Marão. Todas as coisas, Deus tem o controle. Deus tem os céus e a terra. Deus tem o controle. Às vezes o cara está lá, ele é eleito presidente, mas ele não sabe que foi Deus que colocou ele lá. Ele não sabe. Ele não sabe. Você sabe, o Fábio, que aqui, aquele presidente que foi eleito, o primeiro presidente democrático, o Tancredo Neves, você ouviu falar, não ouviu? Você sabe que ele não tomou, ele ganhou, mas não assumiu. Ele Morreu. ficou doente, né? E ele veio a falecer.
Você sabe por quê? Não sei se você já ouviu falar. Que ele falou assim, ó. Ele falou assim, ó. Se a Arena me apoiar, eu não preciso nem de Deus para governar. Misericórdia. Não tomou poder, cara. Não, ele ganhou. A Arena apoiou ele, ele ganhou. Só que ele não assumiu o poder. Pegou uma bactéria e morreu, não sei se você lembra. Lembro. Ele não assumiu, cara. Por que que ele não assumiu? Por causa dessas palavras que ele falou. Pode entrar no Google, você vai ver lá, está escrito lá. As pessoas sabem. Ele falou: se a Arena me apoiar, eu não preciso nem de Deus para governar. Não é que o cara falou uma coisa dessa, Varão? Pois ele não assumiu, cara. Ele ganhou, ele foi eleito, fizeram aquele cenário todo. Eu me lembro que eu morava lá em Santo Amaro na época, eu morava lá no, perto do Morumbi, do Morro da Lua, e eu vi o avião subir, eu morava lá perto do aeroporto, eu vi o avião subir, eles tocavam aquela música do Matos Nascimento, não, Estudante, né? E fizeram maior campanha pro cara, né? Puseram o cara lá Coração em de cima, né? estudante, né? Mas a gente sabe que ele não tomou posse. Não tomou posse. Coração de estudante, aquela música, né? Faz tempo que eu não Coração de ouço, hein? estudante, é. Eu Tirou tenho, agora. até hoje eu Que tenho, maluco. tenho disco aqui em casa, guardado. Mas Eu são quero essas ver isso, coisas, mano. Varão. Vem Pra até o você ver final aí, ó. aqui, ó, Vem até o riquezas e 21. honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. A sabedoria existe desde a eternidade. A sabedoria existe desde a eternidade. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Aqui Deus está falando, sabe do quê? Da sabedoria. A sabedoria. Então você para e pensa assim, ó, sabedoria é uma pessoa? É alguém? Quem é a sabedoria, né? A gente fica assim, né? E ele fala, ó, Quem ainda que nos é, dá a sabedoria, Somar? é Deus, pô. É Deus. Espírito Santo de Deus, né? É Espírito Santo. Espírito Então Santo. ele fala que. Porque aqui, ó, na minha Bíblia aqui, por exemplo, tem uma entrelinha, sabe? Que fala, entre o 21 e o 22, tem uma entrelinha e fala, sabedoria existe desde a eternidade, né? Então fala assim o 22, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. E ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer os princípios do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando ele compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha o mar em seu termo, para que as águas não ultrapassassem seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno, olha só, e era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo inabalável,
e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a correção, não rejeites, sede sábios. Ouve a correção, não rejeiteis e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará vida e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Meu Deus. Eu fico imaginando, varão, eu choro, sabe por quê? Eu vejo as pessoas que, sabe, amado, que não tem Deus, vive de qualquer jeito, ou elas recusam conhecer a Deus, recusam, preferem andar comendo as migalhas, né? Porque são migalhas. Porque no fundo, as pessoas têm um vazio dentro dela que não conseguem preencher, mano, se não for Deus para preencher esse vazio. E fico imaginando, né? Como é que a pessoa não pode ver a nuvem no céu, mano? Como é que pode uma coisa tão pesada ficar flutuando no ar sobre as nossas cabeças? O mar, o mar tanta água no mar e, sabe, ela chega ali na praia e volta, vai até ali e volta. Ai, meu Deus do céu. Como é que a pessoa ignora Deus? Como é que a pessoa ignora esse Criador? Eu tenho um versículo que eu gravei na minha mente, não sai da minha mente, que é o Eclesiastes capítulo 7, versículo 11. A sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria que dá vida ao seu possuidor. Eu não esqueço esse versículo, está gravado aqui na minha mente. Porque a sabedoria serve de sombra, né? Então eu fico imaginando assim, né? Quando você é sábio, é como se você estivesse debaixo de uma sombra, né? Você debaixo de uma sombra, você está respirando aquele ar puro. Mesmo cansado, você está tranquilo. E a palavra fala, a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Porque uma pessoa que tem muito dinheiro, ela diz que está tranquilo, né? Porque tem dinheiro no banco, sobrando, na poupança. Então ela está tranquila. Mas a sabedoria, a excelência da sabedoria que dá vida ao seu pastor, quer dizer, quando você tem conhecimento de Deus, quando você reconhece Deus, quando você tem o temor de Deus, realmente é que você é sábio. Aí é que você vive, é que você tem a excelência das coisas. E é isso que nós estamos fazendo aqui, Barão. Essa, a excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. Depois o 9 fala do banquete da sabedoria, né? O banquete já é o resultado de você ser sábio, de você obedecer, aí você vai receber o banquete. Porque o Senhor fala que nós comeremos o melhor dessa terra. Glória a Deus. Então, Vamos aqui é orar? onde fala, né? No 10, o Hum. temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É a ciência do santo, a prudência. Quer dizer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a gente teme o Senhor, não porque aquele medo, não precisa ter medo de Deus. Não, porque é aquilo que ele fala, né? Você não precisa temer os, 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 os juízes, né? Você não precisa temer, porque o temor não são para os justos, são para os maus. Se você fizer o bem,
Você não precisa temer a justiça, né? Ele fala lá em Romanos capítulo 13, né? Esses Bíblia para nós, eu achei interessante, né? Não esqueça. Ele fala assim, é, é, porque é, os magistrados não são terror para as boas obras. Em 13:3. Porque os magistrados não são temor, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade, quer dizer, queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e você terá louvor dela, entendeu? Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Porque não tem como, varão, a pessoa fez o mal, ela vai ser castigada. Não tem como. Você fez mal, você vai ser castigado, não tem como. Agora, Não é por se você maldade. fizer o bem, Você vai ser castigado não é por maldade, porque Deus é justo. é, A palavra de Deus não volta atrás. Deus é justo, né? não tem jeito. Não é por maldade, é para ensinar, porque Deus nos ama, né? Porque nós somos filhos e quando nós erramos, ele exorta, ele ensina, né? Ele não vai Certeza. deixar a gente ficar vivendo mimadinho aqui, fazendo o que a gente quer. Não. Coisa linda, é muito bom. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples? Volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento, diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. E Deus fala aqui, ó, então se afastar das pessoas que são insensatas, das pessoas que não sabem dar bom conselho, das pessoas rudes, das pessoas violentas. Afasta desses insensatos aí. E vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende os escarnecedores, afronta, toma para si o que é o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para aquele que não te aborreça. Repreende o sábio e ele amar-te-á. Entendeu? Deixa o ímpio para lá, deixa o escarnecedor para lá. Porque se você bater de frente com ele, ele vai te agredir, sabe? Porque ele não aceita ser ele não aceita. O escarnecedor, ele não aceita ser repreendido, varão. Ele quer sempre ter razão, quer sempre estar por cima, ele não é humilde. Ele não tem humildade com ele. Então, por isso que Deus fala, não repreenda ele, não. Deixa que a própria natureza vai ter com ele. Aqui, ó, o que repreende o escarnecedor afronta, toma para si. E o que censura o ímpio recebe a sua morte. Não respondas ao escarnecedor, para que não aborreça. Repreende o sábio e ama-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se acrescentarão. Se fores sábio, para ti sábio serás. E se fores escarnecedor, tu só o suportarás. E as pessoas
Ninguém suporta o escarnecedor, ninguém suporta. Glória a Deus, seu Mário. Isso lá tá- Andar com o Papai do Céu o tempo todo para a gente não se desviar do caminho, andar na humildade, aprendendo, Exatamente, né? com certeza. Glória a Deus. Posso orar, seu Mário? Pode, pode. Glória a Deus, glória a Deus. Ô, Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado, Senhor, obrigado por essa manhã maravilhosa, Senhor, obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos, Pai, estudando a Sua palavra, Senhor. Continue conosco, Pai. Continue conosco falando aos nossos corações, Pai. Revelando, Pai. Revelando nossos olhos, Pai. Revelando nosso coração, Pai. Aquilo que nós precisamos enxergar, Pai. Aquilo que nós precisamos aprender, Senhor. Obrigado, Pai, por nos alimentarmos, Pai. Obrigado, Pai, por entregar nosso coração, Pai, a semente de cada dia, Pai. Por trazer edificação para a nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, por nos ensinarmos, Pai, por estarmos aqui prostrados a Ti, Pai, reconhecer o Seu poder, a Sua glória, Senhor, Sua glória, Sua magnitude, Pai. Louvado seja o vosso nome, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado pelos ensinamentos, Pai. Obrigado pela sabedoria que o Senhor tem derramado sobre nossa vida, Senhor Jesus. Obrigado pelas instruções, Pai, pelo seu cuidado, Senhor, pelos livramentos, pela proteção, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Pai, pelo seu sacrifício, Senhor, por tudo que o Senhor nos entregou, Pai, por tudo que o Senhor nos entrega todos os dias, Pai. Que o Senhor continue, Pai, guardando as nossas famílias, Pai, guardando o nosso corpo, Pai, a nossa mente, Pai, guardando, Pai, nos guardando espiritualmente, Senhor, nos alimentando, Pai, a todo momento, Senhor, colocando seus anjos, Pai, aos nossos lados, Pai, batalhando conosco, Pai, enfrentando as nossas dificuldades, Senhor, trazendo, Pai, reconhecimento do seu poder, da sua glória, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai amado. Cuida, Pai, de cada irmão desse devocional, Senhor. Cuida, Pai, de cada necessidade, Pai. Provê, Pai, todas as necessidades, Senhor Jesus. Nos acolha, Pai, a todo momento, Senhor. Te peço, Pai. Obrigado, Senhor. Reconhecemos o seu poder, a sua autoridade, Senhor. Aqui na terra, Pai, sobre todos os lugares, Pai, no céu, Pai. Obrigado, Pai, sua autoridade sobre todas as potestades, Senhor Jesus. Obrigado, Pai amado. O Senhor é o caminho e nós reconhecemos o seu poder, Senhor, e te glorificamos, Pai, agora e para sempre, Senhor. Que a sua palavra, Senhor, seja cumprida a todo momento, Senhor, que nós possamos, Pai, estar endireitado, Pai, encaminhado, Senhor, reconhecendo, Senhor, cada palavra, Senhor, dentro das suas instruções, Senhor. Muito obrigado, Pai, que isso entre profundamente nos nossos corações e continue transformando a nossa alma, Senhor, para que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos de Ti, Senhor, e possamos experimentar, Pai, quão bom o Senhor é, Pai, quão agradável o Senhor é, Pai, quão perfeito o Senhor é, Pai. E tudo que nós façamos aqui, Senhor, nós sabemos que é reconhecido por Ti, Pai. E os nossos tesouros, Pai, são acumulados, Pai. Nossos tesouros no céu, Pai. Nossos tesouros espirituais são acumulados, Senhor. E nós sabemos, Pai, que nós teremos muita prosperidade contigo, Senhor. Muito avanço, Senhor. Muito desenvolvimento, Senhor. Muito aprendizado, Pai. Obrigado, Pai. Louvado seja o seu nome para agora e para sempre, Pai. Olhe pela vida do irmão, seu Mário, Senhor. Olhe pela vida da família dele, Senhor. Cuida dele, Pai. Cuida dele, Pai. Tira toda a dificuldade da vida dele, Senhor. Tudo que ele tiver de problema na vida dele, Senhor, que caia por terra, Senhor. O inimigo não tenha poder, não tenha autoridade sobre a vida dele. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus te peço, Senhor. Agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Glória. Também, Fábio. Tenha um bom dia, meu irmão. Deus te abençoe, viu? Glória a Deus, seu Mário. Fique em paz. Amanhã nós estamos juntos de novo, se Deus quiser. Sou um homem rico, seu Mário. Com a graça de Deus, com certeza. Só de 30 ter anos o já. privilégio de conhecer essa 30 palavra anos aqui, colocando moedinha no porquinho lá. é verdade. Fica na paz. Deus te abençoe, viu? Um bom Fica dia. com Deus, viu? Tchau. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.